Olá, seja muito bem-vindas ao nosso podcast A Mesa com Elas. Mas antes de falar da nossa convidada especial, roda a vinheta. Bom, hoje teremos uma convidada ilustre. Ela, Bianca Toledo, pastora, mentora, escritora de best-seller, cantora disco de ouro e DVD de platina, psicanalista clínica, mãe, terapeuta familiar e agora, mais recentemente, podcaster. Seja muito bem-vinda no nosso podcast, que Bianca. Que honra estar entre mulheres tão lindas e tão inteligentes. Obrigada pelo convite. A honra é nossa. A gente fica muito feliz, principalmente não pelo seu currículo, mas pela pessoa que você é. Que especial. A gente quer saber um pouquinho sobre você primeiro e depois sobre o que você está fazendo atualmente. Certo? Claro. Vamos começar? Eu sou discípula de Jesus, apaixonada pelo Senhor, dependente do Espírito Santo. E nasci com uma missão. E como todas nós, para que a gente esteja preparada para a nossa missão, a gente faz uma jornada de grandes desafios, de, às vezes, dores profundas. Mas eu falo que o mesmo Deus que permite o vale, Ele te encontra nesse vale, Ele te dá as mãos para nunca mais te soltar. Então as aflições são um presente para aqueles que amam profundamente o Senhor e se permitem ser moldados e lapidados em cada uma dessas histórias de superação que todas nós temos. Então a minha história é uma história realmente impactante, com milagres sobrenaturais, mas eu decidi ver isso como uma honra. Eu digo sempre que ontem até eu falei isso para uma pessoa. A Bíblia fala que Deus resiste ao soberbo, mas Ele se sente atraído por aquele que é humilhado. E existem alguns momentos na vida em que Deus sente saudade de você e Ele fala: o que eu preciso fazer para que ela fique mais perto, Ele fique mais perto de mim? Então Ele permite humilhações que na verdade servem para te despertar, te acordar. Porque a nossa vida, ela acaba nos envolvendo de uma tal forma que se a gente não perceber, ela passa, e ela passa rápido demais, e a gente perde as melhores coisas da vida. Então, eu entendi através da minha história, quando eu estou diante de alguém que está vivendo um drama terrível, eu digo assim: entenda que isso é um presente porque há um tesouro na dor. Há um tesouro inestimável na dor. E é muito difícil a gente enxergar dessa maneira, né? Muito Quando a gente está na difícil. dor, falar é um tesouro, a gente está tão na dor, tão introspectiva, doída, que é difícil você enxergar um tesouro nisso. Isso é para o meu bem, isso é para minha evolução. A única maneira de descobrir o tesouro que existe na dor é se quebrantando no momento da dor. Nós temos duas possibilidades quando a gente está sofrendo. Uma é se tornar mais rígido, mais autossuficiente, mais isolado, mais reclamão. A outra é se render e falar assim: bom, agora já era. Agora eu vou pro meu quarto e eu vou falar: Senhor, eu só saio daqui quando o Senhor falar comigo. A nossa mentalidade humanista, que é a mentalidade que rege a nossa geração, ela foi baseada nos pensamentos de Nietzsche. E uma das frases mais famosas dele é: o que não te mata te fortalece. O que esse sentimento faz com a gente? Não, eu já sofri tanto, por isso que eu sou forte assim. Você já conheceu alguma mulher assim? Rígida, Algumas. dura, com dificuldade de chorar, com dificuldade de sentir, com dificuldade de sofrer. E aí ela vai falar assim: não, eu sou um tanque de guerra. Nietzsche fala: quanto maior a luta, quanto maior a dor, maior a resistência, maior a força. E é interessante que o Evangelho diz o oposto. Jesus fala: aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração. Então eu só preciso me defender, eu só preciso me proteger, eu só preciso me isolar quando eu não tenho ninguém. Mas nós temos. Por que Jesus não precisava se defender?
Porque ele tinha uma consciência tão profunda de que ele tinha o Pai e de que ele foi enviado simplesmente pelo Criador do universo, o detentor de todo o poder que existe no céu e na terra, que ele simplesmente dizia: tá tudo bem. Uau. Eu me entrego conscientemente, voluntariamente, porque se vocês quisessem tomar a minha vida, vocês não iam conseguir. E eu acho que essa consciência faz a gente se render no momento da dor, que é muito difícil. Nós mulheres temos uma história de sofrimento de milênios. E a gente teve que aprender a se virar sozinha. E por isso que as mulheres hoje vestem essas fantasias de Mulher Maravilha. E elas estão hoje nas pesquisas de maior número de doenças autoimunes, de incidência de câncer terminal. Por quê? Porque a gente já aprendeu a ter que ser forte demais. Chegou ao ponto hoje da mulher ser o sustento do marido. Financeiro, Papéis invertidos, né? financeiro, emocional, espiritual. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Então eu precisei passar por coisas insuportáveis. Mas o meu amor pelo Senhor, a Bíblia não fala que quem mais pecou, mais amor? O meu amor por Ele, eu acho que fez com que eu fosse para a presença dEle e pedisse socorro. E é só nessa hora que você descobre o tesouro que existe na dor. Porque a hora que você está humilhada e você busca a Deus, uau, você descobre um oásis que, se tivesse tudo bem, você nunca conheceria. Alcançar. E foi o que Paulo descobriu, por isso que ele disse: aprendi a me alegrar nas tribulações. Ele falou: peraí, no sofrimento existe uma profundidade com Deus que eu tô começando a gostar desse negócio. E é verdade, eu já tive nessa situação. De falar assim, não, isso vai ficar bom então, porque agora eu vou poder acessar com mais profundidade. E sabe o que você estava falando? Você falou algumas coisas aqui pra gente relembrar. Eu estive exatamente nesse lugar da Mulher Maravilha. Muitas vezes, até as nossas mães, às vezes por passarem por total. certas situações, né, nos ensinaram, não, você Uma herança Não depender de cultural. ninguém. você não vai depender de ninguém, você tem que buscar a sua liberdade financeira, você tem que fazer tudo isso sozinho, você não vai casar, primeiro você tem que conquistar, né, o mundo, uma profissão, enfim, quantas de nós, né? Master, que, assim, feminista, eu cresci nesse ambiente. E é um lugar que depois, quando você entende, porque eu acredito que muitas de nós, muitas mulheres que estão aqui nos assistindo, vêm para os Estados Unidos, né? A gente está gravando esse podcast aqui de Orlando, vem para cá e aqui ainda fala assim, não, eu preciso de mais, e acaba invertendo esse papel, acaba muitas vezes E você sabe que muitas vezes a gente se converte e a gente acaba tendo um preconceito com as mulheres que são feministas e a gente julga: nossa, essa mulher não se submete, nossa, essa mulher... E olha que interessante, depois que eu fui estudar psicanálise e fui até para entender muita coisa que acontecia comigo, eu entendi minha mãe. Porque às vezes a mulher tem essa, não todas, tá? Mas essa coisa de julgar a mãe. Poxa, minha mãe, eu não posso ser igual a minha mãe. Não, minha mãe, né? A gente vive essa adolescência eterna de achar que sabe mais que os pais. Isso é péssimo. E eu entendi isso depois também. Por que a Bíblia fala para honrar os pais? Mas, com relação à saúde mental. Mas o que eu entendi? Minha mãe, a mãe dela ficou viúva quando ela tinha 10 anos. Uau, muito cedo. E naquela época, as mulheres não trabalhavam, não estudavam. Elas eram realmente totalmente voltadas para casa e com muitos filhos. Então, o meu avô, ele tinha muito dinheiro e ele perdeu tudo no jogo. E em seguida ele morreu. Então a minha mãe, muito pequenininha, ela viu essa dinâmica e ela viu que a mãe dela precisou ir trabalhar limpando a casa dos familiares. O que ela entendeu? Eu não posso depender de homem nenhum na minha vida. Isso é totalmente inconsciente. Mas é baseado numa dor muito profunda, a gente não pode julgar. Eu digo que toda pessoa tem uma história por trás dela. Verdade. Nunca julgue. Procure saber que história
existe por trás daquele comportamento, daquelas escolhas. E muitas vezes a gente está dentro da igreja e fala, gente, eu não entendi esse negócio de submissão. A minha mãe, ela, a vida toda eu tentando evangelizar ela falava, esse Deus é muito machista. E depois que eu entendi, porque obviamente eu herdei muito desse comportamento, mesmo não entendendo por quê. Inconscientemente. Inconscientemente, é um padrão que a gente imita, repete. Eu comecei a ter uma compaixão comigo, uma compaixão com ela, consegui ter uma linguagem que acessou o coração dela, liberou a honra, liberou o amor, liberou a admiração. E eu comecei a entender muitas mulheres que hoje têm um preconceito até com o evangelho e com a mulher cristã, na verdade porque não entende que não é uma questão de sujeição, é uma questão de sabedoria. É a inteligência estratégica de se colocar num lugar de fragilidade. E é tão bom, né? Para que a pessoa que está ao seu lado aprenda a te defender. Mas o que você está falando aí é uma coisa assim que eu descobri recentemente, Bianca. A minha avó materna, ela não teve uma vida fácil. A minha mãe não teve uma vida fácil. E eu tive um pouco mais fácil a minha vida. Fácil, entre aspas. E teve um período de descanso. Eu tive um período de muito trabalho e agora eu estou tendo um período de descanso. Mas a minha cabeça era como se fosse assim. Não te permite descansar, né? Eu não posso descansar. Mas isso não vem de mim. Eu gostaria de descansar. Eu gostaria de ter uma vida mais fácil. Mas eu não mereço. Mas eu não posso. É a culpa, né? É o merecimento. Porque como eu vou ter uma vida mais fácil se as minhas antepassadas não tiveram? E olha que interessante, foi descoberto agora pela ciência. Isso é loucura. Que nós carregamos geneticamente a memória dos traumas de 20 gerações. Uau. Então tem comportamentos... Pessoas que a gente nem conhece. Nem conhece. Tem comportamentos em você que você não entende, que estão baseados como reações. Na verdade, vocês sabem que dependendo dos traumas que a gente já viveu, a gente adquire um comportamento reativo. Então, vocês já devem ter ouvido aquela história do peixe, que você aprendeu a cozinhar com a sua mãe e tem que cortar a cabeça, cortar o rabo. Já viram essa história? E aí você passa de geração em geração. E por que aí você fala, corta a cabeça primeiro? Aí você vai pesquisar, falar com a mãe, falar com a avó, bisavó fala, olha, é porque eu só tinha uma forma, ela era pequenininha e só cabia ali. Então, às vezes você tem um comportamento que aponta para um nível de trauma que você fala, gente, mas eu não passei esse trauma. Exatamente. Por que eu reajo assim? Exatamente. Você herdou o comportamento de um trauma de 10 gerações atrás. Gente, isso é muito forte. Isso. É muito profundo. E por medo, que né? não precisa ter medo? Porque também, né, Bianca? Sim. Porque você se permite, você decide e você age. Hoje, eu tive que aprender a ser leve. Como é ser leve? Eu tive que andar com pessoas leve na minha vida e tirar as pessoas que são pesadas na minha vida. Como é ser leve? Mas é bom demais ser leve, Bianca. É maravilhoso. É bom demais você poder acordar e falar, o que eu vou fazer hoje? Porque eu posso ser leve. Como eu posso ser leve com a minha filha? Não ser tão exigente, não ser tão chata. Com meu marido, o que eu posso fazer para o meu marido? Eu preciso, como diz, cortar o peixe pela cabeça, igual minha mãe ou minha avó fez. Sendo que eu tenho uma forma tão grande. Imagina, eu vou cortar do jeito que eu quiser, do jeito que a minha forma cabe. Então, isso para mim tem sido muito bom ultimamente. Eu tenho vivido isso, a leveza. É um aprendizado. A gente vive, infelizmente, a gente herdou, né, um esquema mental que é extremamente profundo. Ele foi configurado com um forte impacto emocional de gerações e gerações de mulheres humilhadas, mulheres desprezadas, mulheres abandonadas, mulheres traídas, mulheres enganadas. Uau! Isso é muito forte. E o que eu ia te falar é que muito disso tem na sua história. Muito. E eu tive a felicidade de ouvir a Bianca no Esposas dos Legendários, fazendo uma ministração.
E eu falei pra ela que a hora que a gente chegou, que a história dela é uma das histórias mais fortes, se não a mais forte que eu já ouvi em toda a minha vida. Assim, não tem como a gente não ser transformado. Não tem como algo em você, depois de ouvir a sua história, algo dentro de nós não mudar. Não tem como a nossa fé ficar mais forte, não ficar mais forte. Não tem como a gente deixar de agradecer por tudo que a gente vive. Então, eu acredito que a Bianca, a gente estava comentando que ela vai ter que voltar algumas vezes para compartilhar essa história. Porque todas as histórias têm muito ensinamento por trás, né? Não é simplesmente o contar a história, né? Através, como você disse aqui, através do que você viveu, dos traumas, a gente consegue ajudar muitas mulheres. E eu acredito que o testemunho é isso, é você contar. Pô, aconteceu comigo isso, se você está passando por algo parecido, você também pode ser transformado, é reavivar a fé do outro. Então, eu acredito que hoje a gente poderia aqui também, Com certeza. nessa sua trajetória, porque hoje a gente vê a Bianca forte, linda, com tanta sabedoria, nos ensinando tanto, e você tem uma história que te trouxe até aqui. Com certeza. Onde que inicia essa história, Bianca, para a gente começar a contar do seu testemunho? Onde que começou essa transformação? Olha, eu hoje acabei chegando na área da educação porque eu entendi que o conhecimento liberta. O conhecimento e o autoconhecimento. E hoje, até é importante dizer que a Fundação Prova Viva, que já existe no Brasil há tantos anos, evangelizando em todas as nações, ensinando agora, internacionalizou. Nós estamos com a sede internacional agora aqui em Orlando, a Global Living Proof Foundation. E por que ela chama Prova Viva? Porque Jesus é a prova viva de que Deus existe. As pessoas falam, você é a prova viva. Eu falo, Jesus, ele consegue ser a maior prova viva. Ele nasceu de uma mulher virgem. Você consegue ver algo mais surreal do que alguém nascer de uma mulher virgem? Não. Ele é o milagre. É o maior milagre que já existiu. Mas a palavra de Deus diz em Atos, no capítulo 1, versículo 8, que desceria sobre nós, inclusive a última frase de Jesus antes de subir aos céus. Descerá sobre vocês o Espírito Santo e vocês vão receber poder para serem prova viva. Vocês serão minhas testemunhas em toda a terra. Porque as pessoas não querem ouvir o seu discurso, elas querem olhar para você e ver na sua história o tamanho do Deus que você crê. Então hoje eu entendo que a minha missão é mostrar que Deus existe. E a minha história fala muito sobre isso. Porque eu tive a oportunidade de morrer e literalmente ressuscitar. Hoje entendendo através dessa jornada de estudos que eu fiz até para entender a minha história, entender o meu chamado e ajudar muitas outras pessoas a entenderem seus sofrimentos, né, eu entendi por que eu morri. A gente conhece a Deus e acaba recebendo aquela mania de dizer assim, porque Deus quis, porque o diabo tentou, porque o brasileiro ele tem uma herança mística muito grande de querer facilitar as respostas e dizer assim, seja o que Deus quiser, foi Deus que quis assim, tinha um propósito, era propósito de Deus. Mas quando a gente adquire mais conhecimento, a gente começa a entender que muitas das coisas que acontecem com a gente são nítidos resultados de comportamentos, escolhas e decisões que nós fizemos, que fizeram por nós, que nós herdamos, e não necessariamente foi uma coisa aleatória que aconteceu. Né? Dentro da filosofia da psicanálise, a gente tem uma frase que é nada é do nada. A gente tem a mania de falar assim, gente, do nada. Nada é do nada. E a palavra de Deus diz isso, mas muitas vezes a gente lê a Bíblia com um olhar muito limitado, interpretando conforme as nossas heranças, os nossos padrões, nossa cultura. Então, o conhecimento liberta. E o autoconhecimento liberta ainda mais, porque a gente acaba lendo, estudando e aprendendo com a lente que a gente se vê. Então, na medida que eu me conheço, eu começo a melhorar a lente que eu aprendo sobre o mundo. Então, tem que andar as duas coisas juntas. E eu descobri isso porque eu passei por uma morte, eu vou explicar como,
E depois eu fiquei me perguntando por que eu passei por isso. Acho que todo mundo, quando está sofrendo, a primeira coisa que fala é: Por quê? por quê? Porque eu. Por que eu? Por que agora? Por que desse jeito? Eu tentei fazer tudo certo, eu me Tira desse esforcei vale. tanto. Essa sensação de injustiça persistente, né? E eu tinha esse pensamento, e todas as vezes eu dizia: porque Deus quis, se Ele quiser o melhor para mim, porque Deus é bom. Mas com o tempo eu fui entendendo que desde a minha infância eu cresci num ambiente muito traumático. E eu costumo dizer que tudo que você não consegue digerir emocionalmente se materializa no teu corpo em forma de doença. Seja mental ou física, ou as duas juntas. E esse ambiente na minha infância, com muitos abusos, com um ambiente muito violento, com familiares com transtornos psiquiátricos graves, me fez desenvolver muitos transtornos. Desde a obesidade mórbida, desde criança, o que me levou a 150 quilos, até os transtornos de ansiedade, a depressão crônica. Ainda na adolescência, eu já tinha depressão, transtorno obsessivo-compulsivo, uma carência enorme, um sentimento de solidão absurdo, de rejeição, de abandono, já tinha sofrido abusos, muita violência, e foi quando eu conheci Jesus. Então, a minha família era muito mística, mas eu estudava numa escola católica. E eu acredito que Deus me escolheu, porque na escola eu me apaixonei por Jesus. E eu comecei a fazer músicas para Ele, comecei a cantar para Ele, sozinha, criança em casa. E ficava no terço a noite toda, rezando para minha família se converter. Minha mãe, meu irmão. Eu não sabia dessa história. Não sabia? Não, essa parte eu não sabia. E o meu irmão, ele era viciado em droga desde criança. E tinha um comportamento muito violento. Ele é maravilhoso, sou apaixonada por ele. Hoje, graças a Deus, ele superou tudo isso. Mas foi uma fase muito difícil, muito traumática, porque meus pais divorciaram, eu tinha 3 anos, e a minha mãe foi uma sobrevivente. Então, ela tinha um transtorno bipolar, um transtorno de alcoolismo, e por isso um comportamento narcisista de muita dor. E eu vivia naquele ambiente. Meu irmão do meio acabou indo morar com meu pai porque não aguentou aquela atmosfera. Mas eu cresci com a síndrome da salvadora. Não, eu vou salvar minha mãe, eu vou salvar meu irmão. Então eu ficava rezando terço, eu ficava desesperada, eu queria. Só que eu era uma criança. Então o único momento de alegria que eu tinha na vida era quando eu estava comendo. E a comida virou minha melhor amiga. Era o seu prazer. Era a minha única coisa que eu gostava de fazer na vida, era comer. Só que eu não tinha consciência disso. Então, na minha casa, todo mundo magrinho. E eu fui engordando. Eu creio que o abuso sexual também cria uma capa de proteção muito forte. 98% dos obesos já sofreram abuso sexual na infância. É uma pesquisa incrível. Porque eu não posso ser bonita, eu não posso ser atraente, eu não posso atrair a atenção de ninguém. Então a gordura cria uma capa que te protege, que te esconde, e quanto mais esquisita você for, Melhor. menos as pessoas vão te achar interessante. Bianca, Te vamos desejar, respirar nisso né? que você falou agora. É muito forte. Porque 90% das pessoas que nos assistem são mulheres. E quantas pessoas estão te assistindo agora e digerindo o que você está falando? É muito Bianca? forte. É muito forte. É muito Eu forte. precisava transformar isso num método. Né? Depois eu vou falar para essas mulheres aonde elas encontram o tratamento específico, porque não tem nenhum tipo de tratamento definitivo que não comece no espírito. Deus me permitiu passar por tudo isso e eu tenho a obrigação de transformar isso em uma missão. Acho que todas nós temos uma missão na nossa dor. E a obesidade mórbida, ela tem inúmeras justificativas. Minha tireoide, meu metabolismo, é porque eu sou ansiosa, é porque eu sou... Mas nada é do nada. Eu escolho me esconder por detrás de uma capa de gordura. Uau. Porque eu estou com medo de alguma coisa. Nós temos 5 feridas de infância, que são as feridas principais, que é a violência, a humilhação, a rejeição, o abandono
e a traição. Todas nós tivemos em algum momento alguma dessas feridas ou todas. E dependendo da profundidade dessas feridas e do quanto você foi revitimizado e reviveu isso durante a vida, você vai escolhendo maneiras de se proteger. Você pode se esconder no trabalho, sendo uma workaholic, sendo uma mulher extremamente competente, que não tem tempo para nada. Você pode se tornar uma salvadora, porque enquanto você está salvando o mundo, você não precisa pensar em você. E aí você vai ver o ativismo religioso, a mulher que tem 15 mil ministérios, eu já fui essa pessoa, de pregar todos os dias, de não saber dizer não, de ter que ouvir todo mundo, algo, né? de ter que orar por todo mundo, de ter que... Então, de ter que agradar todo mundo. A verdade é que o autoconhecimento realmente liberta, mas para isso a gente tem que quebrar muitos tabus. E tudo, na realidade, que é em exagero, esconde alguma coisa. Esconde uma falta. Exatamente, esconde E uma falta. a gente precisa olhar com compaixão primeiro pra gente, para que a gente use essa lente para olhar para os outros. Eu acho que falta muito acolhimento no mundo que a gente vive. É muito julgamento, é muita crítica. Tá todo mundo sentado assistindo a vida dos outros na tela do celular. E tudo é muito perfeito, né? Você Na acha tela que do celular. a geração das mulheres de hoje, por conta do celular, né? Por você estar agora... Porque, querendo ou não, a gente foi a última era aqui que cresceu sem celular, né? Sim. Você acha que essa geração que vem com o celular, o futuro, essas mulheres vão ter muito mais problemas do que nós já temos, né? As acha que mulheres isso que pode- nasceram com o iPad na mão, né? Você acha que essas vão ter mais traumas, mais bebês problemas hoje psicológicos? 7 meses. Já estão. Eles já escolhem o vídeo, mudam de tela, abrem YouTube. É surreal. É surreal. É maravilhoso a tecnologia. Mas quanto maior a tecnologia, maior a disciplina. Eu preciso usar o celular para facilitar a minha vida, não para destruir a minha vida. Mas isso é uma conversa para o segundo episódio. Segundo episódio. A questão é que eu cresci com todas essas sombras na minha mente e essas compulsões. A compulsão de agradar todo mundo, a compulsão de salvar todo mundo, a compulsão de Ser a heroína ser da família. a heroína, de ser... Na verdade, é um misto, né? A gente quer salvar todo mundo, mas a gente também precisa de atenção. Então, você fica entre a salvadora e a problemática. Bianca, agora, você imagina uma coisa. Eu tô te ouvindo falar aqui agora, e eu sei das suas formações, eu sei do que você faz, e eu sei o quanto de pessoas que você ajuda. E é muito difícil não ser a heroína, porque você tem o conhecimento e as pessoas sabem onde bater. Porque eu não vou bater na porta de uma pessoa que não sabe nada para que possa me ajudar. Quão é difícil isso para você hoje, de poder falar assim, não posso te ajudar, vou ter que te encaminhar para outra pessoa. Olha, Thaisa, um dos maiores aprendizados da minha vida e que eu demorei, sei lá, quase 40 anos para adquirir foi de aprender a dizer não. Eu preciso aprender a dizer não. Eu não lidero nada se eu não lidero a mim mesma. Mas não foi fácil. Porque você desde pequena Foi uma teve jornada a muito salvadora, difícil. você tem que ajudar, dizer não para uma coisa E que quando na sua você- mente você sim. tem que ajudar, Sim. né? E eu digo que a criança que foi educada ou deseducada por pais narcisistas, ela tem uma formação mental que se acostumou com a manipulação psicológica e a manipulação emocional. Essa pessoa, ela vai ter uma dificuldade de dizer não extremamente maior do que de qualquer outra pessoa, porque ela cresceu em um ambiente de manipulação. Sente que não é Seus amada, né? pais, Fala não. seus pais são Deus quando você é bebê. É o teu alimento, é o teu colo, é a tua proteção, é a tua vida. Quando você tem pais que têm transtornos psiquiátricos, você dificilmente vai ser uma pessoa sã. Começa na infância, né?
Tudo começa na infância. Todos os problemas que vamos ter. Digamos que hoje, quando a gente entende na neurociência, na epigenética, que você carrega uma carga de memória celular, memória de DNA de 20 gerações traumáticas, você percebe que não é nem na infância que começa. Mas a infância, eu acho que a gente tem que fazer uma escola de pais, né? A infância é a oportunidade que os pais têm de identificar as heranças comportamentais que às vezes vêm de pequenininho e que não necessariamente veio dos pais da primeira geração. Mas se esses pais tiverem um olhar integrativo, um olhar profundo, um olhar psicoterapêutico, que não precisa ser terapeuta. A didática do entendimento do teu inconsciente, a gente deveria aprender isso na escola, gente. Porque é o teu corpo. Você não aprende a tomar banho, você tem que aprender. Mas você sabe que isso eu vejo, porque assim, eu trabalho com muitas mulheres que trabalham demais, que trabalham muito. Eu tenho 4 filhos. E eu parei, teve 2 dias na semana passada, retrasada, que eu desmarquei tudo na minha agenda, porque eu senti exatamente isso. Eu falei assim, eu não estou com o olhar que eu deveria estar, porque é mais importante na minha vida. Eu amo trabalhar, eu amo servir, mas os meus filhos é a parte mais importante. E a tendência das mulheres que trabalham demais é de crescer exponencialmente. Você sabe por quê? Olha que interessante. A gente precisa muito se auto-observar. A minha mãe trabalhava muito. Ela era funcionária do Senado Federal, sou de Brasília. E ela trabalhava de manhã, de tarde, de noite, justamente por tudo que ela passou na infância. Meus pais tinham divorciado. E eu, por muito tempo, depois que eu cresci, fui morar sozinha muito nova, com 18 anos, eu falava assim, nossa, como eu me sentia sozinha. Só que, às vezes, você tá dentro de casa e você consegue ser ausente. Exato. E você não percebe, mas você tá repetindo um padrão. Você começa a ficar um pouquinho com seus filhos, começa a te incomodar. E isso não é porque você não gosta deles. É porque você está contrariando um padrão que ficou configurado na tua mente numa idade onde tudo que acontece é registrado com muita profundidade. Então é como se você tivesse uma lealdade sistêmica, que é o que a gente chama na psicologia familiar, na terapia familiar, que te proíbe romper com a lealdade de ter que ser como a sua mãe. Eu ia falar sobre isso, exatamente sobre Aí você isso fala, gente, agora. eu tô em casa o dia inteiro, eu parei de trabalhar para ficar com eles. E não consigo. Só mesmo que assim, quando né? eu vejo, eu tô fazendo outra coisa. Eu vejo que às Eu vezes tô tem mães sendo mais leal. ausentes dentro de casa do que às vezes mães que trabalham, né? Ela não se permite ser melhor do que a mãe dela foi para ela. Exato. Agora, como que faz para ter esse rompimento com esse clã? É um Porque, exercício. você fica impregnado em você. Eu tenho que pertencer a esse clã. Como Exatamente. eu posso ser E diferente? vou ser rejeitada de novo? Vou ser rejeitada de novo. Mas eu fui criada por pais narcisistas. Como eu não vou ser narcisista? Porque todos eles são assim. A minha família é um mess. Como é que a minha família vai ser uma família saudável? Então, para fazer esse rompimento com todo esse clã familiar, você precisa de muita terapia, né? Terapia. É muita terapia. Uma das pós-graduações que eu fiz foi a terapia cognitivo-comportamental, que é extraordinária. É o estilo de terapia mais moderno que existe aqui nos Estados Unidos. O TCC é a base de todo o tratamento psicoterapêutico. E o TCC ele é muito didático dentro da terapia. Inclusive, no meio de tudo que eu faço, eu falei, gente, eu tenho que atender. E assim, 2 dias na semana, eu separo só para atender, porque eu amo Atende consultório. também. Atende. Esquecemos, temos mais isso. Ela Eu atende. amo consultório, porque é meu laboratório de pessoas, é onde eu cuido. Né? Dentro da teologia, na minha formação teológica, eu fiz a psicologia pastoral. Mas ela é muito superficial. Olha como é desleal chegar uma pessoa na igreja e o pastor falar assim, poxa, eu já ensinei 1000 vezes a Bíblia para essa pessoa e ela parece que não entende. Porque a Bíblia ensina tudo isso. Mas a palavra de Deus diz que a renovação da mente, que é a base de toda transformação, lá em Romanos 12, ela depende do versículo anterior. Ninguém fala o versículo anterior.
Todo mundo fala, transformai-vos através da renovação da vossa mente, para que vocês possam suportar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Qual é o versículo que vem antes do 2? Não sei. Não sei. Fala pra gente. Conta. Eu tô tentando aqui, ó, pensar qual que é. O versículo 1 é a chave de tudo. Senhor, que eu seja um sacrifício vivo. O santo é agradável. O meu culto racional faça de mim um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vocês estão tendo noção do tanto que essa mulher tem para ensinar pra gente? É muito forte E isso. já foram 35 minutos e eu quero perguntar mais coisa. Como que faz? A gente vai ter que gravar o episódio 2. Já avisei antes de começar, hein? Antes de começar, eu já começa a avisei, gravar né? agora o 2. Mas, ó, vamos, antes de encerrar, você tá fazendo um livro. Sim, E eu queria que você falasse um pouquinho dele pra gente, antes da gente encerrar, porque eu acho que com merece. certeza. Esse background que eu trouxe para cá, né, de uma psique marcada pela dor, me levou a um rompimento intestinal e uma septicemia no meio de uma gravidez. Uau. E isso produziu falência múltipla de órgãos. Através desse diagnóstico, eu fui a óbito, literalmente. Depois de 4 meses de falência múltipla de órgãos, eu tive 2 paradas de 20 minutos. Nossa Senhora. Esse é 20 minutos. 20 minutos. É. Com lesão neurológica, com falência de órgãos. Entrando na parte científica, é o maior milagre hoje registrado na ciência. O Conselho Mundial de Nefrologia diz que um rim parado há 4 meses nunca mais vai funcionar. Em 2 meses ele já precisa de transplante. 4 meses sem urinar. É algo surreal. Mas eu já conhecia Cristo há 15 anos e eu estava lutando para transformar e curar minha alma de uma forma desesperadora. Porque eu já tinha me casado com uma pessoa extremamente abusiva e violenta. E eu não entendia por quê. Dentro da igreja, eu tinha me apaixonado justamente pela pessoa mais prejudicial que tinha naquele lugar, sem perceber. E a raiz de abuso, ela vem acompanhada por uma ingenuidade crônica, que te impede de ver o defeito das pessoas. Porque para amar os seus pais e os seus irmãos que eram, sem perceber, te faziam tão mal, eram tão cruéis. Mas pai e mãe não tem defeito. Você aprendeu a anular os defeitos de quem você ama. Essa é a configuração de toda mulher que sofre abuso e violência dentro do casamento. E você, como terapeuta e como pastor, você fala, gente, ela não tá vendo? É o que a gente mais vê dentro das instituições que cuidam de mulheres vítimas de violência. Você fala assim, você quase morreu. Ela fala, mas é porque ele tem muitos problemas e eu tenho que ajudar ele. A salvadora de novo. Essa mulher, ela chama a polícia chega. Aqui nos Estados Unidos eu já atendi algumas. Esse marido vai preso. No dia seguinte, ela vai lá e pede para soltar. A estatística diz que para a mulher voltar a ser quem ela é mesmo e largar o abusador demora 7 vezes para que ela... Precisa passar por 7 abusos. Ela precisa ir e voltar 7 vezes. De 7 diferentes abusos. Uma das teses do meu mestrado é baseado justamente na inabilidade do ambiente ministerial em lidar com vítimas de violência. Algumas mulheres que eu já atendi disseram assim, pastora, eu procurei o meu pastor e falei que o meu marido me espanca. E ele me disse, cala a boca e ora. Uau. E eu falei para ela, primeiro vamos entender por que você deixa seu pastor falar assim com você. A morte me fez viver um milagre muito sobrenatural. Mas hoje eu sei que meu intestino explodiu, porque intestino é o lugar onde nós somatizamos toda a raiva e todo o sentimento de injustiça. Eu aprendi que o casamento é até que a morte nos separe. Eu aprendi que a mulher que divorcia vai para o inferno. Eu preferi morrer, inconscientemente, do que me separar. Mas eu fui visitada pelo poder de Deus e saindo do hospital, eu entrei num nível de quebrantamento e de gratidão tão profundo e recebi dom de cura, dom de milagres.
Só que eu não estava 100% curada na minha alma. Então a Salvadora com dom de milagres quase morreu tentando curar o planeta. Meu Deus. E eu ficava madrugadas e madrugadas curando pessoas e atendendo. Eu já cheguei a atender individualmente 500 pessoas numa noite. Uau. Depois de um culto de 3 horas. E eu fazia isso todos os dias. Fazia fila, né, Bianca? E era assim, tumor cerebral, iam pessoas que ficavam no culto ligado na tomada com respirador. Meu Deus. Porque esperando porque queria oração. uma oração. Como uma pessoa que já não consegue dizer não vai dizer não para uma pessoa Nessas condições. condições. E no meio disso tudo, quando eu saí do coma, o meu primeiro marido me deixou. Eu já vivia um relacionamento extremamente abusivo. Era um recém-casamento, tinha 2 anos de casado. Essa história realmente é muito profunda. Eu conheci meu filho, ele já tinha 5 meses, porque ele nasceu, eu estava em coma. E quando eu cheguei em casa desfigurada, cheia de sequelas, esse esposo foi embora. E eu vivi para o ministério durante 2 anos, até que eu casei de novo com um pastor, que depois de 2 anos, porque a nossa vida tem ciclos, e depois você procura entender o que aconteceu quando você tinha 2, 3 anos. Tem mulheres que falam para mim, olha, de 4 em 4 anos acontece isso na minha vida. De 5 em 5 anos acontece na minha vida. O que aconteceu quando você tinha 4 anos? Uau, isso é forte. Quando eu tinha 3 anos, o meu pai foi embora de casa. E esse meu irmão mais velho se tornou minha figura paterna. Eu não me lembro do que aconteceu quando eu tinha 3 anos, mas eu lembro do que aconteceu na minha casa. E os 2 casamentos que eu tive só duraram 2 anos e meio, 3 anos. E os 2 tinham o mesmo padrão de comportamento. Explorador. Eram homens que eu conhecia, eles não tinham nada. Nada. Não tinha praticamente como sobreviver. Eu pagava a conta de celular, eu comprava a cueca, eu sustentava a casa, eu falava assim, deixa eu te dar um banho de loja para você se tornar um homem de sucesso. Então eu ia pro shopping. A louca. Só Mas que o padrão dela é porque ela precisava e preferia. Eu queria ser amada, Ela precisava ser amada. Então ela precisa, prefere e decide fazer isso. É um padrão. É um padrão. É um padrão. E você sabe como que eu consegui sair desse padrão? Às vezes Deus vai permitir dores muito profundas, porque Ele precisa te acordar. Eu já tinha vivido uma dor insuportável. Só que eu ainda me sacrificava num nível em que eu pensava em todo mundo menos em mim. E é triste pensar que no meu segundo casamento, eu descobri que esse pastor era homossexual e pedófilo. Meu Deus. E quando eu recebi, através de uma profeta, uma revelação de que ele tinha tocado o meu bebê de 5 anos. E eu fui conversar com ele e ele disse, sim, mamãe. Ele pegou aqui, ele fez assim e doeu. Eu acho que eu vivi a pior situação da minha vida. Eu morreria 20 vezes para não passar por isso. Mas eu sinto que o único jeito que eu tinha de acordar era esse. Porque eu falei, se a minha dor prejudicou meu filho, agora eu vou me curar. Acaba em mim. Então, às vezes é necessário que algumas coisas aconteçam para que a gente aceite a felicidade que Deus sempre quis que a gente tivesse. E eu nunca me esqueço que naquele dia eu perguntei, Senhor, por quê? O Senhor fala tanto comigo. O Senhor me usa tanto. Eu vivo literalmente 24 horas para o Senhor. O Senhor podia ter me avisado. Ele disse, mas eu te avisei. Mas me avisado antes. E ele disse, o lugar onde eu quero te colocar, você não está preparada. A minha ingenuidade crônica não era só com o esposo. Eu não conseguia ver defeito em ninguém. E eu tinha sido inserida num ambiente religioso. Meu ministério se tornou muito conhecido muito rápido.
e praticamente um único ministério no Brasil com curas, sinais e maravilhas. Feminino. E a minha ingenuidade me fazia acreditar em todo mundo. Mas o ambiente religioso e ministerial no Brasil está enfermo. Eu me tornei um produto. E eu comecei a virar espetáculo. Mas eu não sabia. Mas eu descobri na hora que eu vivi o maior drama da minha história e as pessoas ficaram com vergonha de mim. Na época que isso aconteceu, não se falava em pedofilia em rede nacional, nem na mesa do almoço. Era um assunto assim, proibido. Né? Não existia Damares Alves, Bolsonaro, nada disso. Quando eu precisei ir para a internet dizer, olha, meu esposo está preso por abuso de incapaz. Eu vou anular esse casamento. Foi um escândalo tão grande que eu recebi mensagem de líderes e pastores muito respeitados dizendo: por que você destruiu seu ministério? Por que você não deu um dinheiro para ele e mandou ele sumir? Meu Deus, tem que ter muito estômago para ouvir tudo isso, né? E aí eu pensava, gente, peraí. Aonde está o coração das pessoas? Eu falava, gente, uma mãe nunca... E eu tinha vivido, infelizmente, o abuso e um trauma de não ter sido protegida. Ah, mas eu me levantei como uma leoa. Eu falei, não, meu filho, não. Claro que não. Meu filho, ele não vai viver a dor que eu vivi. Então, eu me posicionei de uma forma, e eu acho que eu tenho essa característica de ser muito corajosa, e às vezes até inconsequente, no sentido de ser super protetora. Sempre fui assim, eu era a justiceira, não é a salvadora? Eu não podia ver ninguém sendo injustiçado. Então eu fui com muita violência contra o posicionamento das igrejas, contra o posicionamento das mídias. Eu descobri que aquelas pessoas todas, elas não me amavam, elas me usavam. Porque eu estava em todos os programas de TV, eu estava em todos os canais, eu estava... Ou seja, é descartável, né? Porque é Totalmente, passageiro, né? Não é um amor verdadeiro, totalmente, né? É descartável. Passou, já não... Totalmente. Não precisa mas mais. eu estava vivendo um nível de amor pelas pessoas tão grande. Sabe por quê? Quando eu voltei do coma, eu ouvi... Eu estava com milhares de seguidores. Tinha um relógio de oração com mais de 50 mil pessoas orando por mim durante o coma. E eram pessoas, a maioria, genuínas. E elas diziam assim, eu orava por você todos os dias. E eu não sei por que o Espírito Santo me acordava para orar. Você teve as paradas, eu orei. Então, eu me apaixonei pelas pessoas. Eu falei, gente, eu não sabia que tinha gente com com tanto altruísmo, com tanto amor, com tanto... Eu preciso retribuir. Então eu ia nas igrejas e as pessoas falavam assim, eu nunca vi alguém me atender com tanto amor, orar por mim com tanto amor. Então isso foi gerando um magnetismo. Que eu tava com 5 milhões de seguidores e eu nunca tive um social media, nunca tive um assessor de imprensa, era tudo orgânico, sabe aquela coisa explosiva? Só que o rapaz foi preso e saiu por ser réu primário para responder em liberdade com tornozeleira. E eu estava destruída porque eu era apaixonada por ele. Então, eu fiquei muito... como eu posso dizer? Me desarmou, eu perdi o chão. E eu fiquei totalmente despreparada para justificar o que estava acontecendo. Eu não esperava que ele ia sair da prisão e ia para a televisão. E ia falar que... E alguém deu voz para ele, né? Você não esperava, assim, que ele poderia tentar assim, mas alguém dá voz para a pessoa todos os programas de fofoca. Exato, isso que quiseram ouvir. Por quê? Porque eu era um destaque nacional de uma pastora que era perfeita demais para ser verdade. Tem alguma coisa errada com ela. Não é possível que ela ama tanto as pessoas assim. Isso não é normal. Mas eu estava vivendo uma experiência justificada por um acontecimento muito disruptivo.
Eu tava com uma gratidão por estar viva. Vocês não fazem ideia do que é ficar num respirador, ficar em coma meses, ligado em máquina. Sim. Você passa a viver como se... Meu Deus, eu falo, esses dias me perguntaram, me fala uma coisa inusitada sua. Eu falei, gente, eu converso com os passarinhos na rua. Pareço doida, é uma coisa inusitada. Mas você quer o quê? Eu acho tudo incrível, eu acho tudo maravilhoso. Eu fiquei dentro de um box de UTI meses. Depois que eu acordei do coma, eu fiquei mais meses sem falar, sem me mexer, só olhando para uma parede. Então, assim, tudo para mim é lindo. Tudo para mim é maravilhoso. Respirar para mim é incrível. Só que o mundo não está preparado para esse nível de gratidão, de amor, de quebrantamento, essa fé assim explosiva, porque eu ressuscitei, eu não duvido de nada. Você vai me pedir para orar por uma pessoa. Esse ano eu orei por 3 pessoas com morte cerebral. Todas voltaram. Uau. Não tem impossível para minha fé, porque eu olho para mim, eu olho para minha história, eu olho para o encurtamento de laringe, Você é a prova viva. a perda de voz, perda da musculatura toda. Foram várias doenças incuráveis ao mesmo tempo. Então, quando isso foi para a imprensa foi muito cruel. Porque existe um contexto no Brasil onde grandes ministérios provocaram grandes escândalos. Então, a mídia secular, principalmente, falou, olha, mais uma pastora. Uhum. Que caiu. Então, eu virei o símbolo Uhum. sei lá, esse rapaz saiu da prisão com uma história dizendo assim, casei com uma psicopata, ela é uma fraude, ela me dopou, ela me sequestrou. Ele inventou uma história de filme. Eu fui preso injustamente. É pra rir, né? É muito sério, porque isso virou livro. Durante 9 anos. Eu fui perseguida de precisar contratar segurança do BOP, no Rio de Janeiro, para sair na rua 24 horas, eu e meu filho. É que você mexe com esquema. Exatamente, exatamente. E isso se Pessoas tornou, de poder. isso se tornou algo tão grande que chegou até o Ministério Público. O Ministério Público retirou a denúncia. Uau. Ele foi absolvido por insuficiência de provas. Ele entrou na justiça para ser inocentado. Porque se ele fosse inocentado, aí ele ia me prender por falsa denúncia. Sim. E eu preciso te dizer que tem muitas mulheres presas Sério. por falsa denúncia. Porque um pedófilo, ele tem um transtorno psiquiátrico em nível de psicopatia. Ele se disfarça do que ele quiser. Ele inventa o que ele quiser. O pedófilo, eu falo que é o último grau de maldade que existe. Mais grave, na minha opinião. A pedofilia, ela é comparada aos últimos dias de Sodoma e Gomorra. Por isso que Jesus disse que a volta do Filho do Homem seria como nos dias de Ló. Porque os homens estavam num nível de perversidade tão grande que eles queriam ter relações sexuais com os anjos. Lembra disso? Quem são os anjos do nosso tempo? Uau. Essa palavra Deus me deu logo que tudo aconteceu. E Ele disse, eu vou te mostrar o que existe de pior nesse mundo para você aprender a se defender. Porque eu não posso te colocar onde eu quero te colocar se você continuar acreditando em tudo e em todos. E realmente eu tive essa experiência. E é mais um testemunho. Porque eu cheguei num grau de depressão tão profundo e de estresse pós-traumático que eu perdi a memória. E eu desenvolvi demência com manchas no cérebro, onde eu não lembrava mais o nome das coisas. E foi quando nasceu o Amanhecendo com Deus, porque Deus me disse, me encontra às 5 da manhã. E foi nesse lugar que eu passei 4 anos, onde Deus restaurou todos os meus neurônios. Amém. Ele restaurou completamente as minhas emoções. E Ele me ensinou a esperar pela justiça que vem dele. Não é fácil, porque Ele me disse que ia ficar tudo bem, mas eu achei que ia ser rápido. Não é no nosso tempo, né? E demorou muitos anos. Uhum. O livro que vai sair no mês que vem se chama Cancelada. Quando o propósito supera o assassinato de reputação.
E nesse livro, pela primeira vez, eu vou contar os bastidores de tudo isso que aconteceu nesses últimos 9 anos, onde com muita dificuldade eu consegui tirar o livro do rapaz de circulação, eu consegui provar juridicamente que ele não foi inocentado, porque quando ele entrou com o processo, a juíza disse: é impossível te inocentar, porque há fortes indícios de que houve o crime. Você só está solto pelo indúbio pro réu, que faz parte da legislação brasileira, onde, na dúvida, solte o réu. E por isso a grande maioria dos traficantes estão soltos por indúbio pro réu, soltos por insuficiência de provas. Não, você matou uma pessoa, é pouco. Tinha que ter matado 10. E aí vem a necessidade de uma reforma jurídica na lei brasileira. Mas a grande questão é que, com o tempo, nos primeiros anos ele manteve a imagem do pastor ilibado, e eu era maluca, até que, através de muita oração, ele se assumiu e casou com um rapaz. Hoje ele é pastor de igreja inclusiva, igreja gay, e se casou com um rapaz também de mídia, de fofoca. Então ele acabou realmente se assumindo de vez. Eu acho que as pessoas têm que ser o que elas são, né? Independente das suas escolhas. Mas eu precisava parar de ter pena, porque eu demorei acho que uns 6 anos para começar a processar todas as matérias, até mesmo ele, por violência psicológica, por calúnia, difamação, falsa denúncia, porque eu tinha pena. Eu ainda vivia aquela dualidade que fazia parte da minha infância, de ter raiva, misturado com amor, misturado com pena. E essa pessoa, ela se torna incapaz de se defender. Sim. E todo mundo falava: gente, ela não se defende, deve ser verdade. Mas ninguém sabe o que tem por trás de tudo isso. Eu estava paralisada. E toda a sua história, Bianca, é uma grande lição para todas nós e para as mulheres que estão nos assistindo, porque você é um exemplo de mulher de fé e que foi indesistível, né, em todos os momentos. Se a gente for olhar... O livro ia chamar Indesistível. Se a gente for olhar em quantas áreas na sua vida, né, você viveu... Não sei se o certo é dizer que foi uma prova, né? Eu não sei, mas que você viveu experiências que te transformaram na mulher que você é hoje, mas mais do que isso, para você ajudar outras pessoas, né? Porque o seu transbordo, o seu derramar na vida de outras pessoas, eu acho que você olha para sua história e fala assim: que bom que eu vivi isso, né? Porque você olhar com esse olhar é um olhar de quem já superou, de quem já tem cicatrizes ali do que viveu. E a prova viva, eu quero, meu sonho é que ela se torne esse lugar seguro. Amém. A prova viva, para mim, é uma instituição onde a gente consegue unir toda a escola teológica com... eu digo que é uma espiritualidade emocionalmente saudável. É a teologia equilibrada. É a teologia reformada. Como faz para as mulheres que estão nos assistindo te acessarem, para chegarem, para buscarem essa ajuda, né? É no Brasil e nos Estados Unidos, no Brasil e nos Estados Unidos. Basta procurar meu Instagram, lá tem tudo. Vou deixar aqui o Instagram da né? Bianca. @Bianca Toledo Online. Né? O YouTube é Bianca Toledo Oficial. Já se inscreva, eu tô voltando pro YouTube. Eu tinha o maior canal de YouTube da época, fui a primeira pastora a fazer devocionais parecendo clipe musical, porque eu saí do Hospital Muda. Eu era cantora profissional antes. Aí quem conhece a voz da Então Bianca eu não tinha. Hoje, ela fala que eu falava: Senhor, como é que eu vou comunicar, evangelizar sem cantar? E ele falou: agora não é hora de cantar, é hora de contar. Você vai contar. E eu comecei a fazer clipes de devocional. E no meio de toda essa perseguição, eu perdi meu canal. E Deus falou para eu voltar. Esse ano eu voltei. Então eu tô com um canal começando. Vamos todo mundo lá se inscrever no canal da Bianca. Exatamente. Muito bom. Vocês muito entendem o que é uma mulher forte, uma mulher de fé, uma mulher estudada, conhecimento? É isso, transforma vidas. E o mais, assim, o que eu achei mais impressionante disso tudo é realmente ela perceber tudo o que ela passou e tudo tinha um porquê. Sim. Tudo ela entendia e não levava para o lado negativo, porque eu... Sim.
tudo Sim. ela tinha um motivo. E é por isso que ela é uma pessoa tão grandiosa como ela é hoje. E que está aqui para, não tenho dúvidas, abençoar muita gente mesmo. Eu acho que o caminho que te tira do vale, ele deixa pegadas. Quando você estiver saindo de um vale, pisa firme. Porque tem uma multidão que vai passar por aquele vale e vai encontrar suas pegadas. E essas pegadas vão conduzir pessoas que passaram pelo mesmo vale. Uhum. Deixa Essas sua pegadas, marca, né? essas pegadas, muitas vezes não são nem nossas. Muitas vezes são do Senhor que pegou a gente no colo. Uhum. O Espírito Santo, ele é a figura-chave de tudo isso. As pessoas estão apaixonadas pela IA, né? Eu falo que o Espírito Santo sempre foi a minha IA. É verdade. Eu chamo ele de Iavé. Muito bom. Porque era essa voz que me mostrava o que eu não sabia, que me revelava. Mas a gente precisa buscar. Sim. A gente não pode buscar Deus quando a gente já tentou de tudo. Você tem que buscar antes de tudo. Sim. Porque ele é o mestre do inconsciente. Ele é o melhor conselheiro que já existiu. Ele te conhece do avesso. E a coisa mais libertadora do mundo é saber que você pode servir a Deus sem precisar ser refém das pessoas. É isso aí, gente. Essa é a Bianca Uau, Toledo. muito bom, muito bom. Amamos, Bianca. Amamos. Amamos. Já tem que voltar no próximo Tem muita episódio. coisa ainda para contar, né? Muito maravilhosa. Bom, e para você que gostou desse episódio, curta, compartilhe, comente, se inscreva, ative o sininho e fica ligado para o próximo. É isso aí, gente. Até mais. Tchau.